Nesta manhã, eu quero convidar você até Apocalipse, para que nós possamos ver alguns conceitos. O que são conceitos? Conceitos são pontos de vista que o ser humano tem. Por exemplo, se você for em alguns lugares aí bem atrasados, você pode encontrar até tribos de canibais. O que são canibais? São aquelas pessoas que se alimentam de carne humana, mas eles não se alimentam de carne humana da sua própria tribo, só de outras tribos. E é complicadíssimo chegar para eles e dizer que eles não têm que fazer isso. Poucos ousam se aproximar tanto, na verdade. Então, eles possuem um conceito, né? Em que nós temos relatos, sim, de tribos de canibais que mudaram seus hábitos em virtude de pregação de missionários. Pessoas que demoraram anos para conseguir entrar em certas tribos e pregar os conceitos do Evangelho. Inclusive um médico que se tornou missionário, durante 20 anos ficou observando uma tribo até conseguir se aproximar. Então, esse conceito é o conjunto de ideias, conjunto até, vamos dizer, de regras que um ser humano tem. Nós temos conceitos pessoais e temos conceitos sociais. E muitas vezes, para nós vivermos em sociedade, nós acabamos abrindo um pouquinho mão dos nossos conceitos pessoais, porque senão é choque o tempo todo. Às vezes você abre mão dos seus conceitos, se calando em certas situações, se poupando de certas atitudes, mas nós temos, são conceitos sociais, são conceitos pessoais, conceitos religiosos. O que é a nossa conversão? A nossa conversão é nós abrirmos mão de conceitos nossos para aceitar os conceitos de Deus. Isto é conversão. Se você não faz isso, você nunca será um convertido. A conversão, ela consiste essencialmente em que você abra mão dos seus conceitos, da sua maneira de viver, para passar a viver a maneira de viver de Deus. Isto é conversão. É isso que nos levará para o céu. Eu passar a viver as regras de Deus. Aí o Senhor Jesus disse até: aquele que tem os meus conceitos. Amém? Aquele que tem os meus conceitos e os guarda, perfeito? Sem dúvida, perfeito. Eu posso dizer, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Eu posso dizer, aquele que tem os meus conceitos e os guarda. Os mandamentos de Deus não revelam os conceitos dele? Então, aquele que tem os meus conceitos e os guarda, é esse que me ama. E é esse que será amado do meu Pai, e nós nos manifestaremos a eles. Então, só que existem conceitos na visão humana, e esses conceitos, muitas vezes, eles vão ter que sofrer a conversão, e existem conceitos na visão divina. Nós, com o nosso livre-arbítrio, nós criamos vários conceitos. Eu li hoje uma frase interessante da razão do ser humano.
que é a razão do ser humano? A nossa razão é o nosso equilíbrio entre o bem e o mal. Por exemplo, qual a razão de um leão que olha uma criança passeando na floresta? Tem razão nenhuma. Ele pula em cima daquela criança e aquilo para ele é só um alimento. Agora, você quando vê um leãozinho, você sai querendo matar, exterminar, acabar com o leãozinho? Não, mas o leão, se vê teu filho, meu amigo, já era. Mas você é diferente, você tem um negócio chamado razão, que é o teu equilíbrio entre o bem e o mal. Então, existem conceitos que giram no campo humano e conceitos que são divinos. Aqui em Apocalipse, no capítulo 2, a partir do verso 8, nós temos uma carta que foi escrita a Esmirna. Diz: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. O que nós estamos aqui vendo? Estamos vendo o conceito. Jesus está falando de pessoas que têm conceitos humanos e pensam de uma maneira, e ele está mostrando os conceitos dele, mostrando que ele vê aquilo de uma forma totalmente diferente. Primeiro, Jesus está falando para quem é bom, e ele diz assim: eu conheço a tua pobreza, mas você é rico. Então, qual o conceito de Jesus aqui nessa carta sobre o que seria essa pobreza dessa igreja, vamos dizer? Seria uma pobreza espiritual? Não. Seria uma pobreza financeira? Podemos pensar por aí. Uma pobreza financeira. E quando se fala de pobreza financeira, se fala de recursos terrenos. Recursos terrenos. Coisas da terra. Mas ele diz assim: só que você é rico. Rico como? Se é pobre, é rico. Ou seja, pobre aos olhos humanos, mas rico aos olhos divinos. Essa jogada aqui dos conceitos, irmão, é uma coisa impressionante. Muita gente te olha como pobre coitado, mas Deus está olhando para você e está dizendo assim: olha lá, mais um membro do meu reino. Olha lá, aquele ali, virá aqui no céu e vai contemplar-me face a face. Enquanto que as pessoas olham para você e dizem o quê? Um pobre coitado, um miserável, um cego, um fanático, um religioso, um desocupado que não tem o que fazer, vai para a igreja para dar dinheiro para o pastor. Isso tudo e mais um pouquinho das coisas que a gente ouve por aí, porque a questão gira em torno do que cada um compreende, né? Por que a Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos? Quando Deus chama esses muitos, por acaso ele não dá a todos as mesmas condições de serem escolhidos? Não dá? Se Deus nos chamou a todos para ir diante da sua palavra, ora, todos nós não temos a palavra? Todos nós não temos o Espírito? Todos nós não temos o caminho da oração? Todos nós não temos todos os recursos? Por que muitos são chamados e poucos são escolhidos? O que faz com que muitos sejam chamados? Essa vontade de Deus. Mas o que gera poucos sendo escolhidos? É o conceito que cada um de nós desenvolve a respeito das coisas de Deus. É a vontade que cada um de nós atribui às coisas de Deus. O Senhor Jesus nos lançou, nós hoje chamamos o tempo da graça também de dispensação da fé. Por quê? Porque ele diz: não te tenho dito, se
tu creres. Por quê? Porque se tu creres, vai depender dos teus conceitos. Não entrou a parábola da semente, né? Jesus semeou, o semeador semeou a semente, mas uma semente caiu entre espinhos. O que são os espinhos? Conceitos. Outra semente caiu no meio de pedras. O que são as pedras? Conceitos. Outra semente caiu à beira do caminho, e as aves do céu até vieram, o diabo veio e roubou a palavra. Por que o diabo roubou a palavra? Por causa dos meus conceitos. Dependendo dos conceitos e do ideal que eu atribuo a essa semente que é a palavra, o diabo não vai conseguir roubá-la nunca, nunquinha. Mas se o meu conceito por Cristo for fraco, eu não consigo nutrir as coisas espirituais na minha vida. Então o chamado de Deus é para todos. Quando Lázaro foi ressuscitado, isso não gerou em nós prumo, conceitos de situações? Mas naquela época, as pessoas que ouviam que Jesus tinha ressuscitado Lázaro, o que queriam fazer? Matar Jesus e matar Lázaro. Por quê? Por causa dos conceitos que eles nutriam. Não, nós somos os sacerdotes, nós somos o sumo sacerdote, nós governamos o templo. Esse Galileu aí está com esses sinais, está querendo tirar a multidão que nos segue, a multidão que dizima aqui no templo, a multidão que nos reverencia, que nos pega no colo, que nos atribui mil coisas, todo mundo se inclina quando nós passamos. Não, ele está mudando isso. Não vamos abrir mão dos nossos conceitos. Aí, irmão, é complicadíssimo. Deus pode descer do seu trono, como já desceu, falar com o homem face a face, como já falou, e ainda assim o homem vai ladeira abaixo para o inferno. Tudo porque não quer abrir mão de conceitos. Mas Jesus está mostrando aqui que uma é a maneira que o homem vê. Tu és pobre, eu conheço a tua pobreza. Pobreza aos olhos humanos, recursos, mas na verdade tu és rico. Eu estou vendo valores dentro de você, conceitos, coisas espirituais, e é isso que faz a diferença. Tu és rico. Aí Jesus diz assim, ainda diz mais, né? Conheço a tua pobreza, tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus, mas não são. Eles eram judeus? Eram. Só que o conceito de ser judeu aqui era um conceito de ser espiritual, era um conceito de ser reverenciador dos pergaminhos do Antigo Testamento, e quem cria no Antigo Testamento obrigatoriamente tinha que abrir mão de uma série de situações para entregar seus conceitos de Cristo, porque o próprio Senhor disse assim: examinai as Escrituras, o Antigo Testamento, porque são elas que testificam de mim, são elas que falam a meu respeito. Mas mesmo que as pessoas lessem lá Isaías 53, como ovelha muda foi levada ao matadouro, e etc, 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 não adiantava. Não estavam dispostos a aceitar aquela palavra. Por quê? Porque tinham conceitos que não estavam dispostos a abrir mão. Conversão, meu irmão, vida com Deus, é você não ter mais nenhum conceito na sua vida, pegar os mandamentos e dizer: opa, isso aqui agora faz parte. Leia mais alguma coisa, isso faz parte. Quem é você? Uma nova criatura em Cristo Jesus. Como que eu sou uma nova criatura? Se eu pegar todos os meus conceitos, lixo, e pegar novos conceitos, porque se eu tenho um grupamento de conceitos na minha vida, os meus passos, pensamentos e palavras serão de acordo com esses conceitos. Se eu mudo o meu conceito, eu mudo a minha personalidade. Amém? Se eu mudo a minha personalidade, eu sou uma outra pessoa. Isso é tão maravilhoso. Isso é tão maravilhoso.
Se eu mudo a minha personalidade, eu passo a ser outra pessoa. Aí Paulo diz assim, olha, vós tendes a mente de... Se eu tenho a mente de Cristo, os meus conceitos são os de Cristo. Então eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu me tornei filho de Deus. Eu não posso me obstinar, né? Eu sempre uso essa situação. Ah, eu tenho razão. Eu tenho razão? Por que eu tenho razão? Não, porque é lógico isso, aquilo outro. Não, irmão. Eu só tenho razão. E muitas vezes Deus me manda até abrir mão da minha razão. Eu só tenho razão depois de dobrar os meus joelhos e Deus disser que eu tenho razão. Se eu não buscar em Deus para que Ele diga que eu tenho razão, eu estou vivendo os meus conceitos. Estou me achando rico, estou me achando judeu, estou me achando o máximo, mas Deus está olhando dizendo assim, está errado. Eles se dizem judeus, mas eles sequer são judeus. O conceito de ser judeu, eles eram, essa turma que está aqui, eram judeus, descendência de Abraão, mas Jesus os está tendo como filhos do diabo, como sinagoga de Satanás. Os judeus não tinham conceitos? Nós temos por pai Abraão, nós não abrimos mão deste conceito, nós temos por pai Abraão. Tinham por pai Abraão? Tinham. E quem diria que não? E até hoje, o pai deles não é Abraão? É. Desenterram os ossos de Abraão e fazem um DNA para ver. É. Abraão é o pai deles. Mas eles tinham que seguir era esse o conceito que eles tinham que seguir? Temos por pai Abraão? Não, Jesus falou assim, não, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as mesmas obras de Abraão. Como é que vocês dizem que tem por pai Abraão e vocês querem me matar? Enquanto que Abraão creu, Abraão viu o meu dia e exultou. O que Jesus está dizendo? O que vocês estão prezando são por conceitos naturais aos olhos de vocês. Eu estou aqui em busca de conceitos espirituais. E no balanço dos conceitos espirituais, vocês não têm por pai Abraão, vocês têm por pai o diabo. Irmão, para direitinho, né? Igual eu fiz há algumas décadas atrás, faz isso também. Deus, o que tem dentro da minha alma, da minha mente, dos meus pensamentos, que eu preciso acabar com eles? O que tem dentro da minha mente? Sabe, irmão, este é o exercício que te dá vida, né? Eu acredito que a minha vida hoje, aqui, pelo menos até o dia de hoje, a minha vida ainda é um exemplo. Você hoje, quando saiu da sua casa, você saiu alegre para vir para cá? O Espírito de Deus te impulsionou? Você rodou quilômetros aí para chegar aqui? É porque então alguma coisa Jesus ainda tem comigo aqui nesse lugar e contigo. Então, irmão, atente para isso. Tente se despir, arrancar as suas roupas velhas, esquecer os seus conceitos. Você não pode ser uma pessoa com conceitos. Sabe por quê? Porque você é um escravo. Já pensou um escravo cheio de conceitos? Ô, meu servo, vai por favor, vai trocar a água dos porcos para mim? Qual é? Eu trocar água de porco? Pede outro. Eu tenho os meus conceitos. Tá pensando que eu sou o quê? Mas você não é o meu servo? Você não é o meu escravo? Você tem prazer em me servir? Eu tenho prazer em lhe servir. Se você tem prazer em me servir, esqueça os teus conceitos, use os meus, vai lá e troca a água dos porcos. Alguém aí tem porco? Coisa horrível, né? Trocar a água dos porcos. Dar comida para porco? Meu avô tinha porco. Eita, lugarzinho de sujeira, era onde se criavam os porcos antigamente. Hoje não. Hoje os porcos têm hotel 5 estrelas, meu. Hoje carne de porco você come sem medo. Está sendo considerada uma das carnes mais limpas que o mundo já produziu, são as carnes de porco hoje produzidas em chiqueiros reconhecidos pelo Estado. É que nem um hotel 5 estrelas, funcionário com roupa de proteção de primeira linha, passando de 10 em 10 minutos para fazer limpeza, desinsetização de alto nível. Mas naquela época, lembra?
que o judeu lá, ele foi apacentar, o filho pródigo, foi apacentar porcos, quer dizer, ele desceu ao nível mais baixo. Mas ele aceitou apacentar os porcos, né? A necessidade falou mais alto. De repente ele levou os olhos para os altos. Puxa, quantos trabalhadores do meu pai, trabalhadores que não são nem filhos como eu sou, quantos trabalhadores do meu pai vivem bem melhor do que o que eu estou vivendo aqui. Vou voltar para o meu pai, mas eu vou voltar da seguinte maneira, eu vou mudar os meus conceitos. Quando eu saí de lá, eu disse para o meu pai, eu sou teu filho. Eu disse para o meu pai, eu tenho direito à herança, me dá a minha parte da herança que eu quero ir viver a minha vida. Agora não, eu vou mudar, eu vou voltar a outra pessoa, eu vou mudar os meus conceitos. Eu vou chegar lá e vou dizer assim, pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus empregados. E assim ele chegou. De longe o pai olhou, lá vem meu filho, e ele disse, pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Não, tu é o meu filho. Agora era filho, porque reconhecia a situação, mas antes realmente não estava se comportando como filho. Era filho genético, mas não era filho espiritual. Se nós não mudarmos os nossos conceitos, continuaremos sendo geneticamente qualquer coisa, mas espiritualmente continuaremos sendo nada. Tem que mudar os conceitos, irmão. Tem que mudar os conceitos. E você reconhece que tem coisas que estão tatuadas na tua alma. Você reconhece que tem forças, tem coisas que você não tem força de mudar. Irmão, acredite. Deus é tão bom e tão tremendo que até o que não podemos fazer, Ele vem e faz por nós. Acredite nisso. O que não podemos fazer, não encontramos forças, o que estamos vendidos na situação, Ele vem e faz por nós. Já contei isso aqui, uma vez eu tinha uma decisão para tomar, eu sabia que tinha que tomar aquela decisão, Deus falou comigo, eu quero isso, e quando eu olhei a situação, falei, Deus, eu não consigo, eu não tenho força, eu sei da tua vontade, não precisa falar de novo, eu sei qual é a tua vontade, mas eu estou declarando para o Senhor, eu não vou fazer porque eu não tenho forças para fazer. E naquele mesmo dia, foi uma surpresa tão tremenda, eu não precisei tomar decisão, alguém tomou por mim, foi uma coisa impressionante. Então, agora, você tem que chegar e mostrar que realmente você mudou o seu conceito, aceitou a palavra do Senhor. Então, irmão, como Deus vê as coisas, às vezes Deus está vendo uma pessoa que se acha rica e Deus está achando pobre, uma pessoa que acha, eu tenho uma promessa de Deus, às vezes Deus está dizendo assim, cadê ela? As promessas de Deus só se cumprem sobre quem tem os conceitos de Deus. Eu já falei aqui também. Uma vez uma mulher profetizou para mim, eu te vejo na frente da igreja, assim como Davi tocava harpa, eu te vejo tocando violão, e Deus operando, Deus curando, Deus libertando, Deus fazendo um monte de coisa, Deus movimentando a congregação. Eu falei assim, essa mulher está louca. E hoje? Três anos depois dessa profecia, eu estava na frente de uma igreja, dedilhando uma música, não lembro qual foi a música, o pastor pediu, poxa, faz o louvor hoje aí, eu falei, não sei tocar não, mas tu não sabe alguma, eu sei algumas notinhas, tem uns louvorzinhos antigos aí, então faz o louvor hoje aí, eu falei, tá bom, uns 3 anos depois da profecia, peguei o violão e fui lá, irmão, vamos cantar, nosso Deus é soberano, não sei o quê, aquelas coisas básicas. Aí, de repente, acabou a música, e eu comecei a dedilhar, senti o impulso de dedilhar o violão, comecei a dedilhar e não parei, todo mundo parou de cantar, eu comecei a dedilhar, de repente foi um impacto violento dentro da congregação, aí depois no dia seguinte vinha testemunho, mas foi uma coisa sobrenatural, e quando eu estou ali dedilhando, onde foi a minha mente?
dentro de uma Kombi, eu sentado, seguindo para o caminho de Miguel Couto, a irmã na minha frente, dizendo, como Davi tocava a harpa, assim será contigo, tu vai tocar o violão e Deus vai operar. E eu disse que ela era o quê? Louca. Eu disse que era ela louca, mas eu não mudei os meus conceitos, eles permaneceram lá. A palavra de Deus se cumpre na tua vida, meu irmão. Mesmo que tu diga, esse profeta é louco, mas se ele deu uma palavra porque você está enquadrado em conceitos, se você permanecer nos conceitos, até a loucura do profeta vai se cumprir na sua vida. Por quê? Porque Deus é fiel, meu irmão. Entendeu? As coisas só deixam de se cumprir quando você não crê ao ponto de se desenquadrar. Se você larga o conceito de Deus, você largou as promessas de Deus. Teria coisas para falar, mas eu vou ficar calado, deixar Deus agir até o final. Eu prefiro me calar sobre tudo daqui para frente. E isso que está sendo pregado hoje, meu irmão, está mostrando para muita gente por que perdeu bênção, mostrando para muita gente por que não vai mais adiante, mas o futuro a Deus pertence. Só quem tem condição de abençoar ou excluir é o próprio Deus, então deixa Deus agir. Aí aqui ele fala assim, a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Então, tinha gente lá, judeu, que exaltado, porque nós temos a lei, somos descendência de Abraão, somos discípulos de Moisés, somos o povo da promessa, e eram. Aí Jesus está dizendo assim, não, eles na verdade eles são uma sinagoga de Satanás, mas qual era o conceito deles? Somos a geração eleita, o sacerdócio real, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Quando Pedro escreve aquilo na sua epístola, isso que eu estou citando, geração eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus, aquela palavra era para os judeus, não era para a igreja não. Pedro está escrevendo aquilo para os judeus, e ele está fazendo memória das promessas feitas ao povo judeu. Aquela palavra é para os judeus. Só que os judeus mudaram os seus conceitos. Os gentios se enquadraram nos conceitos. A promessa sai de cima dos judeus e vem para os gentios. Porque a promessa acompanha o quê? Os conceitos. O judeu abriu mão dos conceitos, a promessa se deslocou. Cadê os conceitos? Está lá nos gentios. O homossexual convertido, a prostituta convertida, o mentiroso convertido, o estuprador convertido, o pedófilo convertido. Os conceitos saem de cima dos judeus, que são o santão, e vai para cima dos gentios. Porque a promessa de Deus segue os seus conceitos. Aí vem Jesus, de novo, dizendo, né? De novo digo eu, o meu povo está sendo destruído porque ele falta conhecimento ou conceitos. Você decide, a decisão é sua, tá? E aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Se nessa noite o Espírito Santo está tocando aí você de alguma maneira, irmão, ou nessa noite, nessa manhã, não deixa passar não, faz com que os teus conceitos fiquem no chão e que você saia daqui hoje com os conceitos dele. Isso é necessário, isso é muito importante para que a nossa vida continue. Aí ele diz assim, no verso 10, não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte,
e dar-te a coroa da vida. Veja, não temas as coisas que você tem que sofrer. Jesus está dizendo, não temas, eu vou te colocar para sofrer. Eu estou contando contigo a tal ponto, eu sei que você tem conceitos tão maravilhosos, por isso eu estou dizendo que você é rico. Eu sei que você tem conceitos tão tremendos, que eu vou poder contar contigo até para sofrer. Os teus conceitos são tão fundamentados, são tão poderosos, eu te vejo como rico, que eu vou deixar até que você venha a sofrer. Eu vou deixar que o diabo ponha alguns de vocês na prisão, e isso ainda vai ser para que vocês sejam postos à prova, ou seja, Deus só prova quem Ele ama. Deus nunca nos deixa ser tentado além do que podemos resistir. Eu estou vendo os conceitos de vocês tão arraigados e fundamentados, que eu vou colocar vocês à prova, porque você sabe, né, irmão? Depois da prova, uma vez que vem a aprovação, vem o quê? A recompensa. Então, Jó não recebeu tudo em dobro? Depois da provação, uma vez aprovado, vem a recompensa. Então, quando Jesus quer nos dar algo, o que Ele faz? Nos prova. Daniel, eu vou te elevar aí nesse reino aí. Vai mesmo, Senhor? Vou. Mas primeiro tem uma cova de leão. Sadraque, Mesaque, Abednego, eu vou fazer o nome de vocês, olha, sobre a terra eu vou fazer o nome de vocês eterno na terra. É mesmo, Senhor? É. Sempre que falarem de fé, vão lembrar de vocês três. Sempre que tocar no nome de pessoas ousadas diante de reis, que digam, olha rei, não vamos te responder sobre isso, o Deus que nós servimos é poderoso para nos livrar. Sempre que falarem de grandeza de Deus, de poder de Deus capaz de esfriar a força do fogo, vão lembrar de Ananias, Misael e Azarias. É mesmo? Você, puxa, que bênção, faz agora, Senhor. Não, só depois da fornalha. Você quer ser grande, irmão? Você quer ser grande na terra? Eu quero ser grande na terra. Como? No serviço ao meu Senhor, engrandecido pelo meu Senhor. Sim, queremos, estamos aqui para isso. Ele disse que há um servo cabe ser igual ao seu Senhor. Nós queremos. Se existe esse caminho, se existe essa condição, nós queremos. É proposta do Senhor. Não estou ambicionando nada fora da Escritura. Mas antes disso tem que ter um caminho. Ah, sim. Vou contar para você uma experiência. Quando eu estava na prisão, aqueles 18 dias de prisão, a minha mãe teve um sonho. A minha mãe teve um sonho que eu era um bebezinho. Que eu era um bebezinho de novo, eu era uma criança. Parece até que ela me alimentava, alguma coisa assim, não lembro os detalhes. E a minha esposa dizia, é justamente isso. Ele voltará um novo homem. É como se tivesse nascido de novo. E cá entre nós, irmãos, voltei um novo homem. Agora, tudo começou cantando um hino. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente, quero amar somente, quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Estávamos cantando esse hino, está escrito no livro, e de repente eu senti um mover. E quando aquele hino o Espírito Santo começou a traduzir, eu disse para o Espírito Santo, eu aceito, mas entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura. E eu disse para o Espírito Santo, ele esperou, e eu disse,
eu permito, mexe com a minha estrutura. Naquela mesma semana, isso parece que o culto foi na quarta, na quinta-feira, encosta os policiais, está preso. Eu deixei ele mexer com a minha estrutura. Aí o Senhor aqui está dizendo assim, olha, não temas as coisas que vocês vão padecer. O diabo, eu vou deixar, o diabo vai pegar algum de vocês e vai jogar até na prisão. E alguns de vocês não vão sair da prisão. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Como que alguém vai querer entrar numa prisão? Como que alguém vai querer botar a cabeça debaixo da guilhotina? Como que alguém vai querer sentar na cadeira elétrica? Como que alguém vai querer ser esquartejado? Só se tiver os conceitos de Cristo na sua vida, porque foi Ele que veio a este mundo dizendo, eu vou a Jerusalém para ser entregue nas mãos dos pecadores, ser crucificado, mas ao terceiro dia eu volto. Só se o meu conceito for o de Cristo, senão eu fujo da morte, eu fujo da dor, eu fujo do que me atemoriza. Quem quer rolar na mão dos outros? Quem quer ser cuspido? Quem quer usar uma coroa de espinho? Quem quer ser escarnecido, zombado? Quem quer? Só aqueles que verdadeiramente declaram, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para você dizer que morrer é lucro, meu irmão, você não é um homem comum, você não é uma pessoa normal. E eu te pergunto, Jesus Cristo era comum? Jesus Cristo era normal? Quem conhece Deus é comum? Quem conhece Deus é normal? Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. Tereis tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Segunda morte é a condenação eterna, ou seja, o vencedor dessa tribulação, dessa perseguição, o vencedor, o que é o vencedor? O que foi fiel até a morte, ele vai receber a coroa da vida. Aí Jesus sempre termina com esse negócio aqui que é terrível. Quem tem ouvidos, ouça. E eu sempre digo, todos nós temos ouvidos. Só que cada um de nós decide que conceito vamos viver. Por exemplo, você sabe o que eu gostaria até que os ateus me ouvissem nessa hora, porque agora tudo a moda virou processo, né, irmão? Agora virou processo. Eu gostaria até que os ateus me ouvissem. A coisa mais ridícula, estúpida, nojenta e podre é um camarada aparecer na televisão ou em qualquer canto e se dizer ateu. Irmão, o ateísmo não passa de uma palhaçada desqualificada, de uma autossugestão de o camarada se esforçar o tempo todo para dizer que não há Deus. Ele fica, qualquer coisa, não, porque não existe Deus. Não existe Deus. Ele fica naquela lavagem cerebral para querer se esforçar dizendo que não há Deus. O que é um ateu? É alguém que criou uma regrinha para a própria vida e nesta regra fajuta, sem sentido, sem lógica, ele resolveu criar um conceito dizendo não há Deus. Tem realidade nisso aqui? Não. Não tem a mínima realidade. Não tem a mínima lógica. O ser humano em si não consegue sequer dizer não a Deus, porque dentro de nós existe um processo da misericórdia de Deus que foi justamente criado para que nós possamos nos voltar para Deus novamente. Senão nós ficaríamos abandonados. Então Deus já colocou dentro de nós uma válvula de escape, porque até por mais que a pessoa tente ignorar o conceito divino de que há alguém sobre si, de que há alguém acima nos céus, ela não consegue ignorar esse conceito. Isso já está até provado com livros aí, em entrevistas feitas com ateus. No fundo, o cara acaba dizendo, depois de uma sessão de perguntas, ele acaba transparecendo que dentro dele existe um vazio
que precisa ser preenchido. E nós sabemos que esse vazio é a falta de Deus. E é justamente isso que faz o ser humano começar a buscar as coisas sobrenaturais, o inexplicável. Então, a pessoa cria um conceito dentro de si para declarar que não há Deus. Aí ele se torna, vamos assim dizer, que existisse um ateu, a pessoa que não crê no diabo, não crê em Deus, não crê em nenhum espírito, não crê em nada sobrenatural, milagre. O que você imaginar de sobrenatural, o ateu diz que não crê. Essa é a doutrina do comunismo, né? O comunismo é vou chamar até de uma religião, né? O comunismo é uma religião cultivada pelos estados da bandeira vermelha, né? Os estados socialistas, em que eles fazem de tudo, colocaram até nos colégios, nas faculdades, isso é muito ridículo, a matéria intitulada A Morte de Deus. A Morte de Deus. Então, se eu estou falando da morte de Deus, eu tenho que assumir o quê? Que ele existiu. A teologia da morte de Deus é ministrada em faculdades da União Soviética, atual Rússia, né? Ou sei lá, o contrário. A teologia da morte de Deus. Ora, se eu estou com a teologia da morte de Deus, já começa teologia. Não deveria nem usar essa palavra. Teologia da morte de Deus. Ora, se eu digo que eu estou falando da morte de alguém, então eu estou dizendo que esse alguém pelo menos existiu. Agora, se eu estou falando da morte desse alguém e não provo que ele morreu, não apresento cadáver, eu acabo testificando que ele vive. Então, o ateísmo não passa de uma palhaçada. Mas o que é? A pessoa, com o seu livre-arbítrio, ela decide dizer o quê? Não, eu a partir de hoje, eu vou dizer que não há Deus. Você já ouviu falar do satanista Karl Marx? Quem já leu o livro Era Karl Marx um Satanista? Quem já leu? Ninguém? Vixe! Esse livro é o tipo do livro que você o lê em 15 minutos. Quem era Karl Marx? Karl Marx era filho de pastor. Um dia, o seu pai morreu, ele ficou em situações difíceis e coisas assim, problemas e problemas. Ele não aceitou as fatalidades da vida e se revoltou contra Deus e determinou que ia banir o nome de Deus da história da humanidade. E fundou ou deu continuidade, não sei exatamente, o comunismo, que é uma doutrina estatal que busca banir Deus, né? Isso está escrito nesse livrinho e em outros. Nós temos coleções lá em cima falando sobre Karl Marx e sobre comunismo. Afinal de contas, isso aqui é um centro de estudo mundial, né, irmão? O que você pensar envolvendo religião, nós temos lá naquele espaço lá em cima. Qualquer coisa que você pensar, tem livro lá em cima para te dar lição. Qualquer coisa. Então, Karl Marx resolveu ser ateu. Depois de cantar no coral, depois de tocar instrumento, depois de o pai ser pastor, ser missionário em vários lugares. Aconteceu uma fatalidade, ele se revoltou contra Deus e agora ele declarava, né, no tempo que vivia, declarava que tinha recebido uma espada. E essa espada ele tinha recebido de Satanás. Ora, se ele recebeu uma espada de Satanás, então, se o diabo é real, ele está confessando que Deus também é. Bom, então essa é a realidade. Conceitos é aquilo que você decide como regra na sua vida, e esses conceitos vão nortear a sua personalidade. Agora, não esqueça que você pode ter conceitos que você os considera nobre, como Jesus está dizendo aqui, eles são descendência de judeus e dizem que são judeus, etc, etc, mas eu digo que eles são servos do diabo.
Então tem conceitos que o homem considera nobre, mas que Deus os considera um zero, inútil, que não prestará para nada e ainda vai acabar lançando no inferno. Dentro dessa mentalidade, alguém tem alguma pergunta que queira fazer? Eu queria perguntar o seu significado dessa tribulação de 10 dias. O que significa? Essa tribulação de 10 dias, ela pode representar duas coisas bem interessantes, considerando o próprio número 10, né? Em princípio, a gente diria assim, uma tribulação de 10 dias. O que é uma tribulação de 10 dias? É um período curto. Aí o apóstolo Paulo escreve dizendo que a nossa leve e momentânea tribulação não se compara com a glória que em nós há de ser revelada. Então até aí nós temos um período curto. Por outro lado, o 10 também é aquilo que significa uma operação humana, uma operação de Deus através das mãos humanas, né, que abrangem toda a terra. Nesse ponto, além de revelar que a nossa tribulação aqui é curta em comparação à eternidade que vamos herdar, imagina você lá na glória. Você aqui na terra foi decapitado, sofreu uma humilhação, passou 100 dias, 1 ano, 10 anos dentro de uma cadeia. Quando você se deparar com a glória que nos espera, do que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, meu irmão, isso vai te fazer algum efeito? O que você passou na terra, quando você se deparar com a glória de Deus, isso vai significar alguma coisa para você? Não vai significar nada, acredite, não vai significar nada. Então, seja lá o que for que você passar, ainda vai ser considerado como algo curto, como uma leve e momentânea tribulação. Porém, o outro lado, o 10, que significa essa operação de Deus, que abrange toda a terra, uma operação através de mãos humanas, por isso que se diz a parábola das 10 virgens, porque a igreja é edificada com o auxílio das mãos humanas. Se não houver homem, não há igreja. Se não houver liderança, se não houver homens que disponham suas mãos ao serviço de Deus, não haverá igreja. Se o Espírito Santo não conseguir me convencer para que eu seja igreja do Deus vivo, não há igreja. Então, o 10 significa algo que abrange toda a terra. Ora, e se abrange toda a terra, significa que todo o povo de Deus estará passando por, como diz aqui, qual é a palavra que diz? Tereis uma tribulação, ou seja, todo o povo de Deus terá que passar por tribulação. Bem-aventurado aquele que se prepara para isso, né? Como uma criança. Pegaram um pai, um missionário, prenderam ele numa cadeirinha e pegaram o filho dele, amarraram na frente dele e disse assim: vai negar esse Jesus ou não? Ele falou: não. Largaram ele e se voltaram para o filho dele: vai negar ou não? Ele falou: não. Quando começaram a torturar o filho dele, ele falou assim: parem, por favor, parem. O filho virou para ele e falou assim: papai, por favor, não me envergonhe, não negue o meu Senhor. Então, tribulação, pode se preparar, meu irmão. Não se desespere, não fique com medo, porque a nossa leve e momentânea tribulação não se compara com a glória que em nós há de ser revelada. Não se compara. Amém, irmão? E Deus não nos deixa ser tentados além do que podemos resistir. Então, irmão, eis a realidade, tá? Esse 10 tem 2 sentidos: que a nossa tribulação é curta e ao mesmo tempo que todo cristão no mundo tem o seu preço para pagar. Por isso que os Estados Unidos hoje não tem mais evangelho para expressar para nada,
Por isso que a Inglaterra hoje não tem mais evangelho para expressar para nada. Por isso que nenhuma nação tem mais evangelho. Por quê? Não tem perseguição. Por que não tem perseguição? Porque pararam de falar a verdade. A perseguição só cessa quando para-se de falar a verdade. Porque se falar a verdade, a perseguição estará sempre em alta. Nos Estados Unidos não se fala mais a verdade, os pastores são amigos dos presidentes, dos corruptos, dos pilantras. Gente que entra para o poder lá, o camarada é presidente dos Estados Unidos, daí a 6 meses de presidência, ele é dono de quase metade dos Estados Unidos. Da onde que saiu tanto dinheiro? Só se eu tivesse emprestado para ele, como eu não emprestei, ele roubou. Mais pergunta, irmão? Não? Então vamos dar uma paradinha então, daqui a pouco a gente volta.